ok? Então nós estamos aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção nessa alegoria. Talvez até você conheça essa história. Talvez não. Então, na dúvida, eu vou ler para que você, para uma introdução ao assunto que nós vamos ministrar nessa noite, que é observando os sinais. Essa historinha, um homem que orava durante a enchente. Eu mesmo já contei em várias ministrações que eu fiz. Certa vez, houve uma enchente numa cidade. E uma casa construída numa baixada começou a ser inundada. Nela havia apenas um homem. Este senhor começou a orar para a chuva parar, mas a chuva não parava. Ele orava pedindo a Deus que parasse a chuva. Entretanto, a água foi subindo até chegar à sua cintura. Apareceu uma canoa. O canoeiro gritou: "Ei, entre aqui!" E ele disse: "Não, estou orando e o Senhor vai me ajudar." E a água subindo. Logo ele teve de subir no guarda-roupa. Apareceu um barco a motor. Chamaram-no, mas ele deu a mesma resposta: "Não." Minutos depois, o homem teve de subir em cima do telhado. E a chuva não parava. Nem ele parava de pedir para Deus para parar a chuva. Com a água já nos joelhos, apareceu um helicóptero. Desceram uma cadeirinha até ele numa corda, mas ele deu sinal que não ia, porque estava orando para a chuva parar. Aconteceu que a chuva aumentou, o homem foi levado pela correnteza, não sabia nadar e morreu afogado. Logo que chegou ao céu, já foi brigando com o primeiro que encontrou, que foi São Pedro, dizendo: "Deus não atendeu a minha oração." E aí Pedro responde a ele: "Como não atendeu, filho? Se Deus lhe mandou a canoa, o barco a motor e até o helicóptero." E aí acrescentei um texto: "Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta." Mateus 7, do 7 ao 12. Deus nos atende, muitas vezes não diretamente, não da forma como nós queremos que Ele atenda. Ele nos responde, Ele abre a porta, mas muitas vezes a porta que Ele abre não era aquela que a gente gostaria que fosse. Muitas vezes a resposta que Ele dá não é aquela que nós gostaríamos de ouvir. Mas não quer dizer que Deus não está atendendo, não está ouvindo, não está respondendo, não está abrindo. Não. Deus age de diversas formas. Significa que eu, agora falando aqui, né? Como pessoa, significa que eu é que não estou entendendo o que Deus está falando. Eu não estou sintonizado com Deus. Ele está numa estação, eu estou em outra. Deus está falando para eu ir para a esquerda, eu estou querendo ir para a direita. Então,
não significa que Deus não está falando. Significa que eu não estou ouvindo ou não estou compreendendo o que Deus está falando comigo. Amém, amados? Vocês estão entendendo? Então vamos continuar o nosso estudo. O texto que eu vou ler agora é um texto longo, muito longo. Como eu disse, não tenha pressa, porque o estudo ele é bastante abrangente, vai abrir muito os nossos olhos, é de extrema importância para os nossos dias. Para muitos de nós pode ser a diferença entre o ser arrebatado ou ficar aqui, ficar para trás. É uma palavra urgente de alerta e que o Senhor me incomodou para transmitir através dessa live, para todos que assim tiverem a oportunidade de ouvir ou ver, né, esse áudio, esse vídeo, essa ministração, essa apresentação. Eu quero que você acompanhe comigo Mateus capítulo 24, do verso 1 ao verso 51. Diz assim o texto. Deixa eu tirar aqui as câmeras, ficam aqui. Mateus 24, do verso 1 ao verso 51. E, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Preste atenção aqui, meu amado, para que você não seja enganado por homens, por ninguém, por Satanás. Jesus respondeu, dizendo-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Cuidado, amados. Jesus nos advertiu que muitos viriam dizendo que eram ele, que eram o Cristo, e enganariam a muitos. Nós temos que estar atentos, amados, à palavra do Senhor, à voz do Espírito. Continuando. E ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mistério que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Grave. Todas estas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serei odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será
salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Será que pode acontecer algum tsunami? E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fosse possível, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será um levado e deixado o outro. Estando dois moendo no moinho, será levada uma
e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: o meu Senhor tarda, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia. Misericórdia. Eu li o capítulo 25 de Mateus, do verso 1 ao 51. Quando os discípulos chegaram para Jesus, quando Jesus fala sobre os últimos dias, e eles perguntaram a Jesus quando isso aconteceria. E aqui eu quero dizer algo a você. Nenhum pastor, nenhum teólogo, nenhum mestre em teologia, doutor ou pós-doutor em teologia, nenhum rabino, nenhum homem, nenhum ser humano, nenhum rei, nenhum governante, ninguém sabe o dia e a hora em que Jesus virá arrebatar a sua igreja. Ninguém sabe. Então, a questão aqui não é saber quando será. Na verdade, eu creio que nós estamos vivendo o princípio das dores. O princípio das dores. Nós já estamos vivendo esse contexto. Porém, não posso afirmar quando ocorrerá a vinda do Senhor Jesus. Eu não posso dizer, eu não tenho essa revelação, esse conhecimento. Apenas o Pai sabe. Ele reservou o tempo para ele. Ele é Senhor do tempo. Então não compete a mim e a você ficar, será esse mês, será mês que vem, olha, será tal dia, ou ouvir outras pessoas fazendo profecias, prognósticos, será tal dia, tal mês, tal ano. Não! Ninguém sabe. Nós temos que estar preparados. Eu, você, nós temos que estar preparados. Porque se ele vier agora, se eu não estiver preparado, se eu não estiver cheio do azeite, cheio do óleo, se eu não nascer de novo, se eu não me arrepender dos meus pecados, se eu não nascer de novo, se eu não for cheio do Espírito, eu vou ficar. Você vai ficar. Então não importa se ele vai vir agora, de madrugada, amanhã de manhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, não importa. Eu e você, nós temos que estar preparados para quando ele vier, nós possamos ser arrebatados. Porque quem ficar aqui vai passar uma situação terrível, muito, mas muito complicada, que nós vamos ver daqui a pouco. Então eu creio particularmente que nós estamos vivendo o princípio das dores.
Eu não entendo pastores, profetas que estão ministrando aí, lives na internet, dizendo: dias melhores virão, Deus vai te honrar. Meu amado, os dias vão de mal a pior. Daqui para frente não vai melhorar nada, vai piorar cada vez mais. Por mais que a gente lute contra o sistema, como Satanás está preparando o mundo para a vinda do anticristo, para o governo do anticristo. Mas o Espírito Santo está preparando a igreja para ser arrebatada, diga aleluia. Eu não entendo como pastores dizem: olha, os dias vão melhorar, as coisas vão melhorar. Não, meu amado, eu quero dizer a você que não vai melhorar. A tendência é cada dia pior do que o outro. Se você leu o texto, né? Eu estou quase sem voz, me perdoem. Se você leu comigo o texto de Mateus 25, você vê que não vai melhorar, só vai piorar. Daqui para frente só vai piorar. Como é que Deus vai prometer a você que você vai ser honrado nesse mundo se o filho dele não foi? Como? Eu vejo pessoas dizendo aí: olha, Deus vai te honrar. Como? Jesus não foi honrado? Porque eu e você temos que ser honrados. E eu só vejo palavra de bênção, de vitória, disso, daquilo, e vai só fazendo cócegas, sabe? Apalpando, acariciando o ego de cada um, né? E aí ninguém se prepara, continua vivendo sua vida de pecado, como a própria palavra, o texto que acabamos de ler, que as pessoas, como nos dias de Noé, viviam, casavam, davam-se em casamento, até que, de repente, veio o dilúvio, pronto, acabou. Só quem estava na arca foi salvo. Se você quer ser salvo, você tem que estar na arca. E a arca é Jesus de Nazaré. Diga glória a Deus. Então, amados, eu não entendo isso. Olha o que diz aqui em Jeremias. Me acompanhe, por favor. Vamos ver o que diz Jeremias. Olha lá. Jeremias 6, do 8 ao 14. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti. Essa palavra é para nós, viu? É para mim e para você nessa noite. Corrige-te, ó Jerusalém, para que a minha alma não se aparte de ti, para que não te torne em assolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente respigarão os resíduos de Israel como uma vinha. Torna a tua mão como o vindimador aos cestos. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa e não gostam dela. Olha o que o Senhor está falando aqui. Que os nossos ouvidos estão fechados. Nós não estamos ouvindo a voz dele, a voz do Espírito, nem a sua palavra. E que a palavra dele é vergonhosa para muitos nos dias de hoje. Essa palavra que eu estou ministrando, muitos vão dizer que nada. Esse pastor está ficando doido. Eu vou ficar com aquela palavra que eu ouvi ontem do pastor tal.
que diz que eu vou ser vitorioso, que diz que eu vou ser próspero. Cuidado, porque essa palavra pode te levar para o inferno. Continuando. Por isso estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros, como também as suas herdades. Só um minuto, amados, que nós estamos fazendo ao vivo, e eu liberei o áudio para mim aqui, eu não posso liberar o áudio para mim, senão dá um retorno e eu não consigo ministrar para vocês. Só um minuto, que eu vou voltar aqui. Pronto. Voltando à leitura. Por isso estou cheio do furor do Senhor, estou cansado de o conter. Derramá-lo-ei sobre os meninos pelas ruas e na reunião de todos os jovens, porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o que está cheio de dias. E as suas casas passarão a outros. Ó, você que está pensando em comprar bens, vai ficar tudo aí se você subir. E se não subir também, vão tomar de você. Como também as suas herdades e as suas mulheres juntamente. Porque estenderia a minha mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor, porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá à avareza, e desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade, e curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Preste bem atenção aqui. O que o profeta Jeremias falou, e ele termina, termina exatamente esse texto, falando algo terrível, mas que é real. Ele fala de falsidade, ele fala de sacerdotes, profetas, que estão curando a ferida superficial, ministrando o evangelho de facilidade, um evangelho de troca, um evangelho de interesse, um evangelho de coach, um evangelho da autoajuda, o evangelho da prosperidade, dizendo paz, paz, quando não há paz. Cuidado, meu querido. Se você faz parte de uma denominação onde essa palavra não é ministrada, pregada, saia e procure uma outra que esteja pregando a palavra. Porque aqui trata-se de vida ou morte, de salvação ou de perdição, de céu ou de inferno. Vamos continuar. Deixa eu mudar de novo aqui para compartilhar minha tela, apresentação. Então, queridos, infelizmente muitos pastores estão pregando paz, paz, quando não há paz. Olha o que diz Lucas 21:11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Vocês já ouviram falar do projeto Blue Beam? É um projeto da NASA.
Infelizmente, hoje em dia, a verdade é fake e o fake é verdade. Mas o que eu estou passando aqui para vocês é fruto de pesquisa, de estudo, tudo comprovado. Você mesmo pode e deve fazer a sua pesquisa. O Senhor falou que nos últimos dias haveriam sinais nos céus. Nós temos visto através da mídia, do Facebook, do YouTube, do Telegram, do Instagram, enfim, das redes sociais, vídeos de naves alienígenas. E aqui eu quero deixar claro para todo mundo, eu não creio em alienígena. São demônios, não são extraterrestres. Na verdade são extraterrestres, né? Porque eles não pertencem à Terra, são anjos caídos, demônios. Esse projeto Blue Beam, né? Blue Beam, ele usa vários satélites com a tecnologia que nós temos hoje, que já está passando da 4G para 5G, né? Teve a 1G, a 2G, a 3G, a 4G, não dá para falar sobre cada um agora. E com a 5G, a velocidade da internet ela vai ficar 100 vezes mais rápida logo de início. Depois ela passa para 600 vezes mais rápida do que ela é hoje atualmente. Com isso, melhoram os gráficos, melhoram os hologramas, né? Então, imagens estão sendo projetadas nos céus de todo o mundo, inclusive aqui no Brasil já apareceu, de anjos, de seres, de discos voadores, extraterrestres, também sons foram ouvidos. Tudo isso está sendo projetado para que as pessoas acreditem naquilo que estão vendo, para que esse holograma venha apresentar quem será o anticristo, quem será aquele que as pessoas devem seguir, obedecer e adorar. É por isso que até os cristãos, né? Perdão, os cristãos não. É por isso que, como a palavra diz, até os escolhidos, né? Se não forem abreviados os dias, até eles se perderiam. Então, queridos, pode aparecer uma imagem de Jesus projetada aqui, digamos, aonde você está, em Porto Alegre, em Fortaleza, no Acre, no Japão, onde eles quiserem. E Jesus dizer, falar com voz audível e dizer que as pessoas devem seguir tal religião, tal líder, tal pessoa. Tudo isso está sendo programado e tem imagens e vídeos, pode pesquisar aí na internet. Pode colocar que você vai ver vários vídeos de imagens que estão aparecendo e sons que estão sendo ouvidos por multidões. Ontem mesmo eu vi um vídeo lá nos Estados Unidos, as pessoas parando os carros e filmando com seus celulares, de um disco voador, um suposto OVNI, né? Ou UFO, objeto voador não identificado. Então, queridos, é muito sério. É muito sério. Nós temos que estar atentos. A nossa bússola tem que ser a palavra. Porque se você for basear a sua fé no que você vê, você vai se perder.
Baseie no que você crê. E você tem que estar crendo na palavra. Se você estiver crendo nela, nós acabamos de ler, essa palavra não passa. Mas se você for basear a sua fé nas suas emoções e naquilo que você vê, você vai, infelizmente, ser enganado e vai se perder. E pode até levar outras pessoas à perdição. Esse projeto Blue, né, azul, Blue Beam, você pode pesquisar aí no Google ou em qualquer outro buscador. E você vai ver vários vídeos, várias matérias, várias ministrações falando sobre ele. Não é invenção minha. Olha o que diz aqui Lucas 21:12. Mas antes de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes por amor do meu nome. Lucas 21:12. Você sabe o que está acontecendo? Olha aí. Olha aí, esse site aqui, se eu não me engano é do UOL. Não. É Aletheia. Aletheia.org, o site. Lá na China, qualquer pessoa que entregar um cristão ao governo, ao partido, né, o PCC, qualquer pessoa que entregar um cristão, ela ganha uma bonificação em dinheiro. Dinheiro. Lá na China isso está acontecendo hoje, agora, nos dias atuais. Tá? Aqui está falando sobre o que eu falei, né? Estou mostrando a matéria para vocês. É do site Aletheia, tá? Agora, no site do portasabertas.org.br, você vê que a perseguição aos cristãos, que é um dos sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus, que ele mesmo profetizou na sua palavra, que nós lemos no início, Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 51. Você pensa que isso aqui a mídia tradicional não vai mostrar, nunca. Você nunca vai ver isso aqui numa rede de televisão. Muito difícil. Aqui a maior perseguição hoje que acontece no mundo não é racial, não é de gênero. A maior perseguição hoje é contra os cristãos, que estão sendo mortos a cada dia, esquartejados, degolados, decapitados, queimados, de todas as formas. E aqui você vê, eu coloquei nessa apresentação, se eu não me engano, os 25 países onde a perseguição aos cristãos é extrema. Ou seja, se descobrir que você é um cristão, se você falar que é um cristão, se pegarem você lendo a Bíblia, se pegarem você orando ou falando de Jesus, você é morto. Coreia do Norte, primeiro lugar, opressão comunista. Segundo lugar, Afeganistão. Tá aí, pode acompanhar comigo. Lá predomina o islamismo. A Somália, a Líbia, o Paquistão em quinto lugar, Eritreia, Sudão, Iêmen, Irã, Índia, Síria, Nigéria, Arábia Saudita, Maldivas, Iraque, Egito, Argélia,
E você aqui acompanha, né, os países aonde os cristãos estão sendo aprisionados em campos de concentração, mortos. Muitos estão sendo mortos para retirada de órgão e tráfico de órgão. E essas pessoas estão sendo abertas com vida, sem nenhum tipo de anestesia, certo? Elas são abertas e os órgãos são tirados com ela ainda viva, sem nenhum tipo de anestesia. Isso está acontecendo nos dias atuais. Eu não poderia colocar imagens nem vídeos aqui porque a plataforma ia derrubar. Mas se você procurar na internet, você vai achar. A perseguição aos cristãos, meus amados, nos nossos dias, ela é real. E olha aqui para mim. E aconteceu aqui, agora nesse período que nós estamos passando, vivendo da pandemia, aconteceu aqui no Brasil. Padres, pastores foram presos porque não podiam pregar o evangelho, nem fazer lives. Você acha que vai ficar por isso? Não, querido. A coisa vai ficando cada vez pior. Por mais que a gente lute, por mais que a gente ore, por mais que a gente guerreie, e eu tenho feito isso, mas é inevitável, vai acontecer. Jesus disse que iria acontecer, está acontecendo e vai de mal a pior. Não pense que vai melhorar, porque não vai. Vamos continuar. Eu acredito que todos que estão aqui me ouvindo na live, todos que vão ver esse vídeo e ouvir depois, vão lembrar de casos que viram ou que ouviram falar de pastores, de cristãos, de padres que foram presos porque estavam pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Lucas 21, 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Olha aqui, ó. Haverá grandes terremotos, haverá fome, peste, aqui você pode botar aí pandemia, coisas espantosas e sinais no céu. Há poucos meses atrás tivemos as luas vermelhas. Quem lembra? Né? Fome. Fome você não precisa nem ir para a África, para a Somália, para ver fome. Se você sair na sua rua, com certeza você vai encontrar pessoas. Ontem e antes de ontem eu passei no centro da cidade. Várias pessoas ali nas calçadas. Pessoas que até antes da pandemia nós, do projeto Atos 2, fazíamos o mínimo, uma vez por semana, nas quintas-feiras, nas madrugadas, distribuindo sopas, alimentos, roupas, enfim. E vocês acham que nesse período agora diminuiu a quantidade de pessoas necessitadas? Meus amados, a quantidade aumentou, e muito, e vai aumentar muito mais, infelizmente. Olha aqui o site UOL. O site do UOL dizendo aqui, ó. Quase 1 em cada 9 pessoas sofreu de desnutrição crônica em 2019. Uma proporção que deve se agravar com a pandemia agora para o ano de 2020, segundo o relatório da ONU. Queridos, aqui são fatos, dados.
Não é brincadeira, não estou brincando com ninguém. Eu passei o dia todo preparando esses slides, pesquisando essas matérias para apresentar para vocês, com o único objetivo de abrir os olhos daqueles que não estão com os olhos abertos, que não estão enxergando o que está acontecendo. Em nome de Jesus, só o Espírito Santo pode convencer, eu não posso. Vamos continuar. Fome, né? Agora vamos ver terremotos. Aqui, o site da Exame. Terremoto no Brasil, com madrugada e manhã agitada, na Bahia, 31 de agosto de 2020. Olha aqui no Google. Informações aqui, ó, sobre saúde, falando sobre peste, né? E a peste que nós estamos vivendo agora, que eu não posso dizer o nome, senão é derrubado aqui a live. A peste do frango frito, né? Eu tirei esse print hoje do site oficial. Até hoje, 137.869 casos no estado de Pernambuco. No Brasil, 4.392.531 casos. Recuperados, 3.671.128. Mortos, 133.355. E embaixo tem os dados aqui, mundial, para você ver. 29 milhões de casos, mais de 29 milhões de casos. Então a gente viu terremoto, né? Vimos fome e agora pestes. Você pensa que vai parar com essa peste? Nada. Virão outras. Não tenha dúvida que virão outras. Porque um dos objetivos, eu vou falar mais na frente sobre isso daqui a pouco, é exterminar, é fazer uma redução populacional. Queridos, abram os olhos em nome de Jesus. Olha aqui, ó. Eu botei até o título aqui, né? Sistema do anticristo está em fase de testes. Olha aí. Após terremoto de mais de 4 graus, Bahia tem tremores nesta segunda, 31 de agosto de 2020. Terremoto de mais de 4 graus de magnitude atinge a Bahia, 30 de agosto de 2020. Terremoto de magnitude 6.4 atinge sudoeste das Filipinas, 1º de agosto de 2020, e causou um tsunami. Um tsunami. Lembra quando o Senhor disse que se tiver no telhado não desça, que se tiver na cidade corra para o campo, para os montes? Lembra? Olha aqui. Fortaleza resiste a temor de terra e assusta moradores. 8 de julho de 2020. Aqui, ó. Após terremoto, água recua em praias e México treme. Tsunami, 23 de junho de 2020. Um terremoto de 7 graus faz prédios abalarem, balançarem na cidade do México. 23 de junho de 2020. Olha aqui, ó. Forte terremoto de 6,8 graus atinge o Chile, 3 de junho de 2020. Forte terremoto de 6,5 graus atinge os Estados Unidos, 15 de maio de 2020. Outro site aqui, UOL, o dia 9 de setembro de 2020. Pelo menos 9 tremores de terra nas últimas 24 horas foram registradas da região de Caruaru, no agreste de Pernambuco. Você sabia disso? Você que é pernambucano, nordestino, você que é brasileiro, você sabia disso? Que agora, no dia 9 desse mês de setembro de 2020, em menos
de 24 horas, teve mais de 9 tremores, pelo menos 9 tremores de terra nas últimas 24 horas foram registradas em Caruaru, no agreste de Pernambuco. Olha aí, BBC, nesta manhã, terça-feira, dia 1º de setembro de 2020, Bahia registrou 14 terremotos. 1º de setembro de 2020, a Bahia registrou 14 terremotos. Abra os olhos, meu irmão. Abra os seus olhos. Jesus está voltando, antes que seja tarde. Estados Unidos, estado do Arizona, dia 18 de agosto, foi atingido por uma violenta tempestade de areia. Pela uma violenta tempestade de areia. Eu tinha a foto dela aqui, eu acho que eu não coloquei, mas você pode entrar na internet e pesquisar e você vai ver. Ah, a tempestade de areia não é só lá no Oriente Médio, não. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil teve. Olha aí, estado do Arizona, Estados Unidos. Tempestade de areia. Tempestade de areia. Na tarde desta terça-feira, uma tempestade de areia atingiu cidades do interior de São Paulo, aqui no Brasil. Dia 13, quinta-feira. Olha aí, tempestade de areia atingiu cidades do interior de São Paulo. Meus amados, isso aqui não é brincadeira. O objetivo aqui não é causar medo nem pavor, mas é ministrar a palavra, mostrar a verdade, mostrar que os sinais estão se cumprindo e que a vinda de Jesus está próxima, embora eu não saiba quando, mas que nós estejamos preparados para a hora que ele vier, nós possamos ir com ele, porque quem ficar aqui, aí sim é que vai viver dias terríveis, porque difíceis nós já estamos vivendo. Olha aí, terremoto na Indonésia, terremoto atinge o litoral do Japão, tsunami. À medida que tem o terremoto, o mar recua e quando ele volta com ondas acima de 10, 20 metros de altura, a uma velocidade tremenda. Tsunami invade cidades e mata pessoas. Está aqui, ó, litoral norte do Japão, e alerta de tsunami é disparado. Terremoto de 6,8 pontos atinge a Indonésia. Olha aqui, ó. Após inundações, terremoto de 5 graus atinge norte do Chile. Inundações, terremotos, tsunamis, tempestade de areias, sinais nos céus, fome. O que é que você quer mais, meus amados? O que é que você está esperando mais? O que é que você quer mais de prova? Sobre risco de segundo tsunami, Indonésia aumenta nível de alerta. Olha aí. Número de mortos do tsunami da Indonésia sobe para 429. Isso aqui são matérias, é só você pesquisar na internet. Eu já falei no início, quem quiser a apresentação do PowerPoint, deixa o e-mail aí nos comentários que eu envio para você de graça. Se você quiser que eu ministre na sua igreja, o meu WhatsApp está aí nos comentários. Agende comigo, eu vou ministrar, eu não cobro nada para ministrar. Se quiser o material, eu envio por e-mail. Se quiser depois ver esse vídeo ou passar para alguém, vai ficar gravado no Face e vai estar no YouTube. Olha aí, alerta de tsunami emitido após forte terremoto no México. Aqui, vocês têm uma noção das enchentes, tragédias, né? Nos últimos dias, inclusive no Brasil, aquela de Brumadinho está aqui, do lado, no canto direito aqui. Né? Botei aqui no Google, enchente e deslizamentos. Apareceram vários aqui. Austrália,
Pernambuco, furacão Catarina, ciclone no Brasil e por aí vai, meus amados. Rompimento de barragem em Brumadinho, que foi uma tragédia. Isso aqui são, né, dados que você pode pesquisar na internet e que você vai achar com facilidade. Vídeos e imagens que eu não posso colocar aqui, certo? Aqui um site da National Geographic. Temporada de furacões no Atlântico em 2020 deve ser ativa e possivelmente destrutiva. Olha o alerta. 30 de julho de 2020. O site da National Geographic. Agora preste atenção nessa matéria aqui. Isso aqui, meus amados, está acontecendo em volta do Brasil, em volta da América do Sul. Pela segunda vez na história, Atlântico Norte tem 5 ciclones ao mesmo tempo. Você sabia que hoje tem 5 ciclones aqui no Atlântico Norte? Estão aí eles aí, os nomes deles: Paulette, Rene, Tetedói, Vicky, Sally, tudo aqui, ó, próximo ao norte, ao nordeste do Brasil. Ciclones. Estamos vivendo os últimos dias ou não? A palavra do Senhor está se cumprindo ou não? Eu pergunto a você que está me ouvindo aqui, você que está aqui comigo no Facebook, no YouTube, ou que vai ver esse vídeo depois, eu quero fazer uma pergunta a você. Estamos caminhando para o final, tem algumas coisas, muitas não, algumas coisas para mostrar que precisamos ficar alertas. Mas eu pergunto a você, estamos vivendo os últimos dias? A palavra de Deus está se cumprindo? Isso que eu estou mostrando aqui é fake? Ou é a realidade? Vamos continuar. Compartilhando aqui minha tela, voltando para a apresentação. Você sabe, ou você sabia, que no ano de 2020 existem 10 conflitos armados ao redor do planeta, em várias regiões do planeta? Você sabia? Fora as possíveis, né? Os possíveis, como rumores de terceira guerra, de conflito entre Estados Unidos e China, e União Soviética, enfim. Fora esses rumores, você sabia que hoje, na atualidade, existem 10 conflitos que estão acontecendo ao redor do mundo? Somente na África, em 10 regiões, somente na África, existem 10 conflitos armados hoje acontecendo. E eu não vou muito longe, não. Aqui, através do site da Wikipédia, a gente pode ver conflitos armados de vários anos, inclusive de 2020, que estão acontecendo. Que aconteceram ou que estão acontecendo. Certo? Você pode ver aqui, tem vários países, os anos, né, quais foram os conflitos, número de mortos, enfim, está aqui, certo? Isso aqui não é invenção minha, está tudo aqui. Agora a gente não precisa ir tão longe. A gente sabe que o Brasil tem seus conflitos internos. Não é só o Rio de Janeiro. Eu botei aqui, né, uma notícia do Rio de Janeiro, que o crime domina 1,4 mil comunidades
do Rio de Janeiro. Você pode imaginar o que é isso? 1.400 comunidades do Rio de Janeiro que são dominadas pelo crime organizado. Você sabia que o número de guerrilheiros no Rio de Janeiro ultrapassa hoje o número de policiais militares do Rio de Janeiro? Você sabia disso? Mas isso não está acontecendo somente no Rio. Isso está acontecendo em São Paulo, em Recife, em Fortaleza, em Salvador, em todo o Brasil, em todo o mundo. Isso é a palavra se cumprindo. Isso são as profecias se cumprindo. Esses são os sinais que antecedem a vinda de Jesus. Aqui está falando sobre estudantes que não podem ir para a escola por conta de crime organizado no Rio de Janeiro. Terrível. Terrível, imagina. Você tem um filho e não pode ir para a escola porque o crime organizado, as facções criminosas, não deixam que seu filho vá para a escola. E se for, ainda corre o risco de uma bala perdida atingir. Esse aqui é muito recente, né? Uma matéria recente. Acordos de paz. São profecias se cumprindo acerca de Israel, que também é um prenúncio da volta de Cristo. O presidente Donald Trump, ele conseguiu um acordo histórico entre Israel e Emirados Árabes, coisa que vem de séculos de conflito naquela região. Agora ele vem e consegue um acordo de paz. Você acha que isso aconteceu por acaso? Você acha que é normal? Ou será que Jesus está voltando? Olha aí. Dia 13 de agosto de 2020. Essa matéria foi veiculada essa semana toda, desde a semana passada. Agora preste atenção aqui, ó. Sinais da volta de Jesus. 5 profecias bíblicas que se cumpriram recentemente. Olha aí. Primeiro, a ocorrência de todos os tipos de desastres. Eu acabei de mostrar para vocês aqui: guerra, tsunami, tempestade de areia, terremoto, peste, fome. Acabei de mostrar para vocês. A restauração de Israel está acontecendo nos nossos dias. Os judeus estão voltando para a sua nação. O terceiro aqui, o evangelho será pregado a cada canto do mundo. Isso não significa que todas as pessoas ouvirão, mas que o evangelho está em todos os países, em todos os recantos do mundo hoje. Por mais perseguição que tenha, alguém está dando preço, está pagando com a vida, com o sangue, está pregando para aquele povo, para aquela nação, para aquela região que Jesus é Deus, que Ele veio, que Ele morreu e ressuscitou por nós. Olha aqui outro sinal: a iniquidade se multiplicará e o amor dos crentes esfriará. Meus queridos, o que é que nós estamos vendo hoje? O que é que você está vendo hoje? Ao seu redor, na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua congregação. As pessoas estão mais fervorosas, estão buscando mais a Deus, estão lendo e orando mais? Ou será que as pessoas estão mergulhadas cada vez mais no pecado, na iniquidade? Pessoas frias, vazias, pessoas mundanas.
Preste bem atenção aqui. Isso é a palavra de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Está acontecendo nos nossos dias. Aqui você vê os planos da nova era. Eu vou ler alguns, para que você possa ver, porque talvez se você não veja, você não creia. Porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? Então, às vezes a pessoa só crê quando vê. Então está aqui, ó. Esses aqui são planos da nova ordem mundial, que estão sendo implantados no Brasil, no mundo e no Brasil. E vou dizer algo a você. Qualquer semelhança não é mera coincidência. É planejado. Tudo planejado. É o sistema sendo preparado para o governo do anticristo. Olha aí, ó. Desenvolver a ilusão de que o desarmamento é importante, ou seja, desarmar a população, para que o povo não possa se defender. Tomar o controle das escolas, e aqui não é só escola, é faculdade. Veja como é que estão nossas faculdades, as nossas universidades federais, as nossas escolas públicas, particulares, o ensino médio. Olha aqui, infiltrar na imprensa. O que é que está acontecendo hoje? Com a nossa imprensa, a nossa mídia convencional. Eliminar as leis que regem a obscenidade, chamando-as de censura. Queridos, as plataformas estão aí bloqueando e excluindo conteúdos de pessoas conservadoras, de direita, de cristãos. Isso está acontecendo aqui no Brasil. Não precisa nem ir longe, não precisa nem falar no mundo, ao redor do mundo, é aqui, hoje, no dia de hoje, agora, onde eu e você estamos. Quebrar padrões cultural de moralidade, promovendo pornografia em livros, revistas e filmes e televisão, inclusive infantis. A gente está vendo isso nos outros dias. A questão da pedofilia, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráfico de menores. A gente está vendo isso. A sexualização da criança, através de filmes, através de influencers, de youtubers. Olha aí. Apresentar a degeneração e promiscuidade homossexual como normal, natural. Ou seja, aquilo que é natural está errado. E aquilo que era para ser errado é que é o correto. Né? As coisas estão invertidas. Infiltrar as igrejas, substituir a religião revelada, né, pela religião social, eliminar a oração nas escolas. Aqui em São Paulo e outras cidades, agora não me lembro, aqui do Brasil, estão tirando dos livros as palavras que falam sobre religião. Estão tirando até, em São Paulo, o antes de Cristo e depois de Cristo, porque Cristo dividiu a história, antes e depois dele. Estão tirando isso dos livros. Apoiar qualquer movimento socialista para controle central sobre qualquer aspecto da cultura, transferir alguns poderes de prisão da polícia para entidades sociais. Nós estamos vendo aí, a polícia do Rio de Janeiro está impedida de entrar na favela do Rio de Janeiro. Está acontecendo agora. Está acontecendo aqui no Brasil. Desacreditar a família como instituição. Isso aqui, queridos, isso aqui é a cartilha deles. Eles estão seguindo isso à risca. Olha isso aqui que eu vi, achei hoje, coisa terrível. Você sabe o que é isso? Isso aí é uma mãe casando com a sua filha. Uma mãe
casando com a filha. Olha aí, Lolita, de 26 anos, casa-se com a própria mãe, Loreta, de 44, e justifica seu ato. Minha mãe está ao meu lado desde que nasci. Eu cresci sem ter pai. Eu amo muito minha mãe e ela é tudo que tenho. Não quero ficar longe dela, por isso escolhi casar com ela para que possamos viver juntos. Ela é jovem e sabe me fazer feliz na cama. Sua mãe Loreta, dizendo: minha filha estava pronta para sair de casa. Se eu me recusasse a casar com ela, eu a amo muito. Eu faria qualquer coisa para fazê-la feliz. E se eu me recusasse a casar com ela, ela sairia de casa. Misericórdia, meus amados. Estamos vivendo os últimos dias. Não há nenhuma diferença entre os dias atuais e os dias que Noé viveu. E o Senhor Jesus falou: assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Eu acredito até que esteja pior do que aquela época de Noé, não tenha dúvida disso. Para a gente encerrar, peço perdão a vocês, estou sem voz, sem voz aqui. Vou encerrar agora. Deixa eu beber um pouco d'água para ver se eu consigo finalizar. Volto a dizer para vocês, quem quiser a apresentação do PowerPoint, coloque seu e-mail nos comentários que eu envio para o seu e-mail, de graça, de graça. Quem quiser depois vai ficar gravado no Facebook, a ministração, o vídeo, o áudio, os slides, e no YouTube pode ver, repassar para quem quiser. E se você quiser que eu vá e apresente, né, esse material, essa palavra, desse estudo na sua igreja, é só você, meu WhatsApp está aqui nos comentários. Você pode entrar em contato e agendar comigo, e eu estarei indo até você, até a sua congregação, e passando essa mensagem que eu considero importantíssima, atualíssima. Observem os sinais. Nós estamos no princípio das dores, viu, queridos? Não tenham dúvida disso. Eu não sei quando Jesus vem. Isso aí eu não posso dizer. Mas eu sei que está próximo. Por quê? Porque os sinais estão se cumprindo. A profecia, a palavra está se cumprindo. E Jesus está voltando. Para terminar, eu vou ler só alguns textos, alguns versículos aqui para vocês. Compartilhar minha tela novamente. Olha aqui. 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo jaz no maligno. Não se iludam. Não se iludam. Não vai melhorar. Não haverá dias melhores. A coisa vai piorar daqui para frente cada vez mais. Vai apertar mais. É onde vai haver a separação de quem é joio e de quem é trigo. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. É a palavra que está dizendo isso. Não sou eu. Olha aqui. Salmo 42, verso 7. Um abismo chama outro abismo. Não é isso? Um abismo chama outro. Um pecado chama outro. Uma vez fez uma concessão, meu amado. Uma vez deu uma brecha, ele entra e escancara as portas, derruba as muralhas, derruba a cerca, invade, pisa, faz o que quer. Cuidado, um abismo chama outro. Um pecado chama outro pecado. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 22, verso de 11 a 13. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia.
continue o justo a praticar a justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim. Aqui é o próprio Senhor Jesus falando. Ele está dizendo, olha, você está sujo e quer continuar se sujando? Se suje. Você está imundo aí, envolvido, mergulhado no pecado e não quer abrir os olhos, não quer enxergar, não quer se arrepender, não quer mudar de vida? Pode continuar. Agora ele fala, quem é justo, pratica a justiça. Quem é santo, santifique-se a cada dia. Porque eu estou vindo em breve, e a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o último, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, de 11 a 13. Preste atenção, meu amado. Essa palavra não é brincadeira. É um alerta para todos nós. 2 Coríntios 4:4. Eu gosto muito desse texto. Por que as pessoas não conseguem enxergar isso? Está aqui. Está aqui a explicação. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Por que as pessoas não conseguem enxergar essas coisas que estão tão visíveis, que estão acontecendo ao nosso redor, que está aí? Você, na internet, você não encontra esses materiais todos. Por que as pessoas não enxergam? Porque Satanás está cegando essas pessoas. O Deus deste século aqui é Satanás. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mateus 13:13. Por isto lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. Tem muitas pessoas que estão agora me ouvindo, ou que vão me ouvir depois, pessoas até que conhecem esses textos, e têm conhecimento disso tudo que eu apresentei aqui, que está acontecendo, e que infelizmente não estão dando crédito, não estão dando ouvidos, não estão nem aí, não estão discernindo, não estão compreendendo, estão vivendo sua vida como acham que devem viver. E, meus amados, Jesus está voltando, e você pode ficar para trás. Para encerrar, eu quero encerrar com esse texto. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Quero ler de novo com vocês, para encerrar. Mateus 24:13. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Tem muitas pessoas que acham que porque entregaram suas vidas a Jesus um dia, porque confessaram a Jesus como Senhor um dia, porque levantaram a mão na igreja um dia, porque frequentam alguma denominação, e quando Jesus vier, elas vão ser arrebatadas, ou se morrer estão salvas. E infelizmente essas pessoas não estão perseverando na fé, não estão buscando a santificação a cada dia, santificar-se mais, e podem ser pegas de surpresa. Jesus pode vir um momento que elas não esperam, porque será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, será como abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos. Meus amados, essa palavra é muito séria. Eu gostaria que você guardasse no seu coração, meditasse, pesquisasse, verificasse tudo isso que eu falei é verdade. Vá para a internet, pesquise, vá para a palavra, mergulhe nas escrituras, ore ao Senhor,
Divulgue essa palavra para outras pessoas, esse vídeo. Se quiser o material, coloque seu e-mail aí que eu mando. Se quiser que eu ministre na sua igreja, fale pelo meu WhatsApp, agende comigo, eu vou, não vou cobrar nada. O que eu quero é que todos cheguem a esse conhecimento, que a ficha caia e que a gente possamos estar preparados para quando o Senhor Jesus voltar, para que nós sejamos arrebatados, queridos, porque se nós ficarmos, só terá uma saída de salvação, uma, é morrer sem negar a Jesus. Você pode ser torturado, você não vai poder comprar, nem vender, nem se alimentar, nem alimentar sua família, vai ter que viver escondido nos matos, até ser morto, sem negar a Cristo para poder ser salvo. Meu amado, é melhor ser arrebatado. É melhor ser arrebatado. E por falar de compra e venda, né? A tecnologia 5G, os implantes que estão sendo feitos, a moeda, né, que em breve será somente virtual, tudo isso está caminhando para a marca da besta, que será na mão ou na testa. Nós já estamos até sendo doutrinados na aceitar, né? Quando nós vamos entrar num shopping, num supermercado, numa loja, num estabelecimento, alguém vem com aquela pistolazinha para ferir, né, a nossa temperatura, que por sinal faz mal, viu? Muito mal à saúde. Não aceite na testa, peça para fazer no seu braço, é até mais preciso, no pulso. Isso aí já é uma preparação para o que vai acontecer em breve. O dinheiro, seus dados, tudo vai estar registrado e vai ser lido, né, de alguma forma, por um leitor de computador, uma inteligência artificial, que vai, assim, permitir que você compre, venda, pague, enfim, faça qualquer tipo de transação. E quem não aceitar isso, morre. Mas só que aí a igreja não vai estar mais aqui. E já estão preparando até a desculpa que os extraterrestres que estão aparecendo, que são demônios, eu já disse aqui no início, eu não creio em extraterrestres, são demônios, estão fazendo isso tudo para que, quando a igreja for arrebatada, eles tenham uma desculpa. Olha, eles foram abduzidos por seres extraterrestres. Fomos abduzidos pelo ser chamado Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, Jesus, o Senhor. Amém? Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Pai amado, eu te agradeço, porque o Senhor permitiu e o Senhor conduziu tudo. Eu não tinha uma mínima condição de apresentar, de expor tudo isso. Eu não tenho nenhuma pretensão e nem sou habilitado, nem qualificado para convencer ninguém. Quem convence é o Espírito Santo através da palavra. E o que eu ministrei aqui nessa noite foi a palavra de Deus. Mostrei fatos do que está acontecendo. Mostrei que as profecias estão se cumprindo. E não vê quem não quer. Porque está tudo aí. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia da tua igreja, dos escolhidos, dos crentes, dos cristãos. Tem misericórdia de todo ser humano. Hoje ainda é tempo de se arrepender. Hoje ainda é tempo de mudar de vida, de abandonar o pecado.
Ainda há tempo de você dizer não a Satanás, não ao mundo, não ao sistema que está sendo montado para o anticristo e dizer sim para Jesus, nascer de novo, abandonar o pecado e viver de acordo com a palavra, buscando santificar-se a cada dia, para que a qualquer momento, quando o Senhor vier, você seja arrebatado. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe, tenha uma noite de paz e não permita que essa palavra seja roubada. Em nome do Senhor Jesus Cristo.